pessoas não creem dessa forma, não. Tá bom? Eu creio sim, pastor Leonardo ele falou também. Antes, nós temos na nossa Bíblia um problema que traduziu Hades e Seol para inferno. Então, Hades e Seol, as pessoas entendem que sempre foi um local de tormento, mas nós não cremos assim. Nós cremos pelo Antigo Testamento que Hades e Seol, uma palavra grega e a outra hebraica, era o local aonde todos os mortos iam. E lá, pela parábola de Lucas, todo mundo sabe, rico e Lázaro, que não é uma parábola, a sociedade bíblica colocou a parábola. Por quê, pastor? Porque se difere da estrutura textual de uma parábola, é um texto que está diferente pela sua estrutura. Isso aí a gente... Nomes próprios indicativos que são pessoas. Nomes próprios. Nome próprio e mais algumas outras questões afirmativas. A filha, havia, exatamente. Então leva para a questão da realidade. Então, lá tinha 3 lugares. Então, a gente não vai esmiuçar que você já conhece. Lá tinha, morre o rico e ele vai para um local de tormento. Então aqui, local de tormento. Morre o mendigo, ele vai para um outro local que se chama Seio de Abraão. Ok? Daqui para cá, nós vimos que não se podia passar. Por quê? Deixa que ele mole, já conhece o texto. E o negócio é feio aqui, né? Porque isso aqui não mata a sede de ninguém, né? Ou não resolve alguma coisa? Mas lá resolve. Lá resolve. Então, Jesus está falando. A coisa ali não é boa. O negócio é feio. Tem pessoas que acreditam que a linguagem aqui é a linguagem de fogo do inferno, ruas de ouro no céu, é antropopatia. O que é isso? Linguagem humana. As pessoas não entenderiam o que tem no céu se Deus falasse, porque nunca tiveram contato com isso. Então Deus usa material nobre aqui da terra para falar do céu. Mesma coisa do inferno. O tormento lá é muito pior que uma queimadura de 3º grau. Então o fogo é usado. Tem pessoas que creem assim. Então o que significaria isso para essas pessoas? Para essas pessoas, o tormento seria um distanciamento da presença de Deus. Irmão, eu já sofri depressão profunda. E depois que eu me recuperei, eu falei, rapaz, depois que a paz voltou, que maravilha. Porque eu vivi mais de 1 ano em depressão. Depressão tal que a pessoa, por isso, um outro assunto é o suicídio, que a gente precisa discutir muito isso, porque, irmão, a pessoa não suicida porque ela tem raiva dela, ou ela não suicida porque quer vingar dela mesma. O suicídio para a pessoa é um escape. Ela está querendo escapar de um tormento profundo, e ela vê que o escape é esse. Se eu morrer, isso para. Não é? Então, eu estou usando isso para falar do distanciamento de Deus. Se uma depressão aqui causa essa angústia profunda, imagina a eternidade longe de Deus. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito. O que está dizendo isso? Todo equilíbrio, toda paz, toda alegria, tudo que é bom que existe em você vem de Deus. Deus colocou Adão, fez um bonecão, reuniu tudo de bom nele, alegria, paz, amor, reuniu tudo de bom e comunicou ao homem. Por isso que eu não acredito na doutrina da depravação total.
Porque o que tem de bom do homem não vem dele mesmo, vem de Deus. Não é? Então imagine uma pessoa no local de tormento, uma pessoa eternamente separada de Deus. Totalmente separada. Totalmente separada e eternamente. Todas essas coisas boas fora dele. É um tormento pior que o fogo. Pior que o fogo. Dói mais que o fogo. Mas, então é isso aí. Mas o rapaz pediu. Não pode, porque no meio tem um abismo. Não é? Aí nós vamos fazer rapidamente aqui a junção do texto de Efésios, capítulo 4, com o texto de Pedro, capítulo 3, vai aí afora. Lá em Efésios, capítulo 4, fala que desceram as partes baixas da terra. E lá no capítulo 3 de Pedro, diz que ele pregou os espíritos em prisão. Pastor Sérgio, eu acredito que Jesus pregou para testemunho, não para conversão. Ele desceu para dizer, eu sou o Cristo que viria, como foi profetizado, mas que não houve a possibilidade de conversão, como algumas pessoas de forma equivocada pregam. Eu creio dessa forma. Existem duas linhas. Tem uma linha que acredita. Testemunho, não para conversão. O problema aí é que depois ele fala assim, e levou cativo. Lá, aonde o rico está, aonde o Lázaro está, para o paraíso. Aí nós vamos falar agora. Ainda não completou a primeira parte. Então é o seguinte, tem as duas linhas. Tem gente que acredita. Jesus morre, então ele desce as partes baixas da terra. Aí tem gente que acredita que a pregação de Jesus é uma pregação triunfalista. O que seria a pregação triunfalista? Jesus chega aqui desse lado aqui e fala assim, Jó, aí Jó, pronto, o que você disse para sua esposa? Eu disse que o meu Redentor e que por fim eu estou aqui, o seu Redentor está aqui. Imagina a alegria de Jó. Me manifestei. Desse lado aqui, o pessoal vai ver, puxa vida, nós não cremos, né? Mas lá, realmente ele veio. Então é uma pregação triunfalista. Agora, tem pessoas que acreditam que com a pregação de Jesus houve uma forma de quem está aqui passar para cá. É que ali, eu creio o seguinte, a humanidade estava encerrada debaixo do pecado. Todos os pecados instituídos estavam na glória de Deus. Todas as gerações que vieram até a cruz vieram sem, às vezes, conhecimento da verdade. Aí haverá julgamento para os que tinham conhecimento e para os que não tinham conhecimento. Ambos serão julgados. Nesse episódio aí do inferno aí. Porque se ele levou cativo com ele no cativeiro, ele despovoou o inferno. Eu creio assim, pastor. Exatamente. Os que estavam aí, pastor Ronaldo. Pastor Sérgio, mesmo porque na continuidade da palavra, o que Abraão fala para rico? Eles têm a lei e os profetas. Se quiser crê na lei e ele tem a lei e o profeta. Então ele poderia ter sido salvo através da lei e dos profetas. Só que ele não quis. Então eu não acredito que os que estavam aqui tiveram oportunidade de passar o abismo para lá e ser salvo. Pastor. Aí, pastor, como responde? Como se responde isso, pastor? Esse pessoal estava aguardando a manifestação. Eles morreram no Antigo Testamento aguardando a promessa do Redentor. Então eles ainda não tinham o Redentor. Por isso que levou, eles estavam cativos ainda não tinham se cumprido sobre eles a promessa. Então é nesse sentido aí. A pastora Elane fez uma boa aplicação aqui. Ó, deixa que eu vá então para avisar meus irmãos. Se eles não creem em Moisés e nos profetas, aí ele já fala de Jesus indiretamente. Eles não vão crer ainda que um morto ressuscite. E Deus tem critério, irmão, para a salvação. Isso aí é um outro assunto. Deus tem critério. Vou falar um critério aqui, que muito é dado, muito é cobrado. Isso é um critério. Vamos voltar só com uma questão aqui. Por exemplo, quantos morreram ao longo de toda a história da humanidade sem nunca ter ouvido falar de lei, de Alcorão, de qualquer outro princípio de justiça, mas como Nicodemos, que também não era,
praticava, dava esmola, fazia isso, fazia aquilo. Existia um senso, ainda que não se conhecesse. Revelação geral, revelação especial. E essa revelação geral, ela veio no momento em que Cristo se apresentou lá. Então existem pessoas que chegaram a ser cativos nessa situação, sem conhecer verdade nenhuma. Mas, E que de algum outro jeito houve um critério para que eles Mas, pastor, Isso é dito em Romanos capítulo 1. mas eu acredito num tribunal interno chamado-se consciência, porque Deus se revela através da natureza. A Bíblia fala sobre isso. Existem povos que não vão ser alcançados diretamente por Evangelho no sentido do esclarecimento que nós temos acesso. Esclarecimento. Mas existe algo que Deus colocou no homem que chama-se Fé isso, natural. consciência. Fé natural. Ele sabe o que é bem e ele sabe o que é mal, porque ele tem um padrão divino estabelecido para isso. E ele vai ser julgado segundo isso. moral. Isso. Essa É um freio moral. A gente estuda isso em ética, na verdade. Verdade. Em direito a gente estuda sobre isso. Pastor Leonardo quer falar. Esse assunto de pregação é assunto de tradução. A pastora Elaine, que conhece o português, sinônimos da palavra pregação: anúncio, palestra, que mais o quê? Dissertação. E nós cristãos, explicação. Nós cristãos já logo associamos com a palavra pregação como anúncio com como que chama, com apelo para convite para salvação. Isso daí já entra no nossa mente crente, mas no português mesmo, na língua morta, aí pregação é anúncio. Isso. Aí quando pregou os espíritos encarcerados, era um anúncio. Exatamente, é a pregação triunfalista que a gente chama Eu de fiz pregação. mesmo, eu falei que ia vir, estou aqui. É o que a gente chamou de pregação. Para testemunho. Aconteceu. Sim. E a segunda, que o que eu entendo que tá assim, né? Levou o cativeiro, os que estavam destinados para a salvação lá, que tinham morrido crendo em Deus e o seu Messias que ia vir, o Redentor que ia vir, eles estavam cativos nessa bolha lá, dividida em dois. E tirou de lá, porque eles estavam cativos nesse lugar. Abraão levou para o paraíso. Transportou, mudou o lugar, como se fosse uma mudança. O teólogo, Norman Cabe, ele fala da graça da lei. Na lei tinha graça. Não como no período da graça, mas tinha graça. Por quê? Havia substituição. A substituição só podia acontecer pela graça. Morria a oferta, o sacrifício de Deus. Naamã, por exemplo, Naamã se converteu. Naamã se converteu a ponto de pegar a mula, pegar dois sacos de terra de Israel para levar para a Síria, e ainda pediu perdão antecipado que se algum dia ele entrasse no templo de Dagon junto com o seu rei, que ele era obrigado, e ele fosse lá com o rei, que ele não estaria fazendo isso como adoração, era por submissão ao seu rei, mas que o Deus dele seria, a partir daquele momento, o Deus de Israel. Isso é lindo. Salvo. Isso é lindo. Sabe por que É graça de Deus. Sabe por que ele pegou terra de Israel e trouxe lá na Síria? Porque era a ideia de Deus territorial. Deus de Israel só age na terra. De Israel. Então ele pôs um montão de terra. Quando ele queria adorar o Deus de Israel, ele subia no monte de terra que ele trouxe de Israel. E não foi só ele, a casa dele e com certeza todos os familiares dele. E aí, pastor, então como é que fica o assunto? O senhor falou de duas possibilidades Duas da possibilidades. porta Pra do nós, inferno. Para a Assembleia de Deus, para nós, As Jesus, portas do inferno. ninguém passa daqui para cá. Porque se cumpriu a justiça. Então Jesus anuncia, e o que ele faz? Leva cativo o... Ninguém ainda tinha entrado no céu. Aí que ele atravessa Salmo 24. a porta daí. Isso. Salmo 24. As portas estavam lá, ninguém tinha passado lá ainda. Aí Jesus vem, aí é onde Davi escreve Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas Para que cabeças. ele vem da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor. Aí Jesus entra e coloca, Levando o ladrão na cruz, porque hoje ele estará escondido no paraíso, e levando o povo que e está coloca na imediata presença de Deus. Então hoje isso aqui é o local de enterramento e o
abismo. E aquele local chama paraíso. Hoje mesmo estará comigo no Hades, no seio de Abraão, no paraíso. Então esse é o entendimento que nós temos. Espero ter ajudado. É doido. É doido. Na verdade, as pessoas querem dar uma ênfase a que Deus não se revelou ao homem. Deus se revelou desde o início, gente. Desde o início Deus se revelou para o homem. A gente vai ver lá na Arca de Noé, quando Deus fala para Noé construir, foi anunciado. Quem não quis é porque não quis mesmo. Deus se revelou ao homem desde o início. Lá em Romanos 1, fala que o que de Deus se pode conhecer pode ser percebido pela natureza. Platão não era crente, Platão era um homem trevado. Mas ele, olhando para a natureza, como ele era filósofo, ele criou um personagem. Qual que é o personagem? O demiurgo. Quem era o demiurgo de Platão? O grande artífice do universo. O arquiteto do universo. O que Platão percebeu? Se isso existe, alguém criou. Ele não se converteu, mas ele, olhando a natureza, ele falou: alguém criou isso. Se tem o sol, alguém criou o sol. O que faltou para Platão? Entender que quem criou o sol é maior do que ele. Quem criou o universo é maior do que ele. Se o sol brilha, quem o criou brilha mais do que ele. Aristóteles também, ele dizia que o Logos, e esse termo Logos, a palavra, ele diz que o que era o Logos para Aristóteles? A gente falar da filosofia sem ir na raiz, mas vai dar para entender. Ele dizia que o Logos era a força que movia todo o universo. Para Platão, o Logos é o criador de todas as coisas. E aí João estava combatendo o gnosticismo grego. Pessoas que leram Platão, leram Aristóteles, ele fala, no princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. No versículo 14 ele falou, o Logos não é nem a força motriz, nem a força motriz, e nem o Logos se fez carne e habitou entre nós. O Logos é Jesus. É para que os gnósticos deles entendessem. Então é essa questão. O bom de ter esses pensamentos colocados em atividade para a gente ouvir falar, é que a gente vai tirando dúvidas e vai aprendendo. Eu sempre falei assim, eu gosto muito de ouvir. Não é que eu concordo com tudo, né? Mas eu ouço tudo porque você consegue absorver mais. Mas nunca podemos ter a certeza absoluta. Agora, a Bíblia, ela é um mistério muito grande. Cada dia a gente vai aprender coisa lá. O pastor Mateus ensina uma coisa que eu não sabia. Por exemplo, sobre a pedra branca. Eu achei que ele ensina que isso já era uma cultura. Na condenação romana, o receber uma pedra branca significa que você foi absolvido. E a gente acha que é uma coisa sem sentido, mas não é. Então, o novo nome significa uma coroação de que nós somos perdoados e receberemos o novo nome. Eu tive uma experiência, irmãos, com um senhor. Sim, a pedra preta era a morte, a pedra branca era a salvação. Eu conheci esse senhor, minha esposa passar sempre acha alguém que nunca ouviu o Evangelho. As pessoas acham que o Evangelho foi pregado para todo mundo. Não foi. Eu conheci um senhor, ele tinha 82 anos. Impecável, uma pessoa impecável. E antes dele morrer, eu fui visitar ele no hospital, ele era um conhecido de muitos anos. Eu fui visitar ele no hospital. E no hospital eu comecei a falar de Jesus para ele. Ele ficou para mim assim, olha, eu nunca ouvi falar de Jesus, mas eu já sentia ele. E ele levantou a mão dele, aceitou Jesus no hospital e morreu um dia depois. Então a gente acha que Deus não se revela, Deus se revela, o Senhor se fala, o Senhor se apresenta a outras pessoas que já têm o coração voltado a Deus. E ele já era um homem que tinha uma vida. Agora, é isso mesmo. Nós vamos retornar aqui, mas é bom para o senhor ouvir. E eu estou aqui, a perna está ficar em pé aqui na frente. Pastor,
Eu fiz essa pergunta porque até nos cânticos, nos louvores, dão a entender que a igreja tem que cutucar os marimbondos. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Que a igreja tem que ir lá romper as portas. Até nos As louvores. portas do inferno que estavam abertas para receber a alma dos seres humanos condenados, vai até receber. Jesus triunfou sobre a morte. Quando essa palavra fala, que significa que Jesus triunfou sobre a morte E o inferno. e o inferno. Então, como nós somos, né, a igreja do Senhor, nós também vamos triunfar sobre as portas do inferno, que é a morte, e nós também vamos ressuscitar. E essa fala de Jesus, a gente vai lá em Apocalipse capítulo 1, lá fala, esse que tem na mão a chave da morte, E do inferno. Amém. Porque ele venceu, entendeu? Nesse sentido. ele tem autoridade. Já Quem tem a nem chave achou, né, da autoridade, quem tem a chave da igreja? Só Amém. entra se tiver aqui para abrir. Só entra que tiver para abrir. E entrando na semana 70, alguma vez eu li a informação de o porquê o selo da besta na mão direita. Mão direita significa poder. E outra leitura que eu fiz, que as duas partes de maior temperatura no corpo humano é na mão direita e na testa. Que Não, mas nós temos uma viajada na maionese aqui. Mas é bom. Para a gente entender que a igreja é um problema. Por isso ele quer acabar com a gente. Amém? O que vocês acham? A gente continua depois? Porque vai ter que mover. parêntese. Vamos fazer uma.